Odisseia é o livro escrito por Homero. São 24 contos, escritos em 830 a.C. Homero, um poeta grego, e Homero relata nesse livro Odisseia a aventura de Ulisses tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. O livro que trata da Guerra de Troia, também de Homero, se chama Ilíada. Na Guerra de Troia, tudo começa quando o príncipe Pérez de Troia seduz a mulher do rei Menelau, rei grego, que era a Helena. O Menelau, com uma dor de corno imensa, procura os outros reis gregos, entre eles o seu irmão Agamenon, e diz que quer vingar o Troia pelo roubo da sua mulher, né? Porque ele não apenas seduziu, ele levou a mulher do Menelau embora. O Agamenon, irmão do Menelau, não está nem aí para a dor de corno do Menelau, mas ele quer mesmo é invadir Troia e destruir Troia. E por causa de um tratado chamado Tratado de Tíndaro, todos os reis gregos eram obrigados a se juntar em caso de uma ameaça como essa. E aí é que entra o Ulisses, que era o rei de Ítaca, um rei de bem com a vida, casado com a Penélope, tinha acabado de ter seu filho, o Telêmaco, estava tudo bem, tudo feliz, e ele foi convocado aí para a guerra, e ele não queria ir para a guerra, porque ele era um cara inteligente. O Ulisses é conhecido pela inteligência, pela astúcia, pelo brilhantismo, além de ser um cara bacana. Se você assistir o filme Troia, você vai ver lá o comportamento do Ulisses completamente diferente dos outros reis gregos, né? Mas o Ulisses, ele tanto não quer ir para a guerra que ele até se disfarça de mulher para não ir para a guerra. Mas não tem jeito, ele é obrigado a ir para a guerra e vai. E ele tem a brilhante ideia que o mundo inteiro conhece, mesmo quem não leu Ilíada e quem não leu Odisseia, sabe do cavalo de Troia. Olha que coisa interessante, são séculos que se passaram e essa história continua no inconsciente coletivo. E todos nós usamos a palavra Odisseia. Quando a gente passa por uma aventura, por uma dificuldade, a gente fala assim, foi uma odisseia voltar para casa. Então, isso incorporou na mente coletiva essas duas histórias. E Ulisses, brilhantemente, quando os gregos estão tomando uma surra dos troianos, ele tem a ideia de bater em retirada. Ele fala com os outros reis, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente está indo embora e a gente se esconde e deixa um presente aí na praia, que é o tal do cavalo, cheio de soldados dentro, e isso virou a guerra, porque os gregos estavam perdendo e a partir daí eles vencem, porque os troianos levam o cavalo para dentro da cidade, os soldados gregos saem de dentro do cavalo à noite e aí a gente já sabe o resto da história. Ulisses fica conhecido por essa engenhosidade e essa batalha durou 10 anos e Ulisses fala, bom, agora eu vou voltar para casa. E aí começa uma luta do Ulisses contra ele próprio. E é essa a grande lição da Odisseia. As paixões do Ulisses, as dúvidas do Ulisses, a disputa do Ulisses com os deuses. Nesses 10 anos que o Ulisses demora para voltar de Troia para Ítaca, ele fica 7 anos numa ilha com uma deusa chamada Calipso. E por que ele fica nessa ilha? Porque ele se perde no mar para voltar. Por que ele se perde? Porque na disputa dele com os deuses, ele fura o olho do Cíclope e o deus dos mares Poseidon, irado com ele,
faz com que ele se perca, dá um saco de vento para ele, aí ele fala para a população, não abram esse saco, e vai dormir a tripulação do barco, abrem o saco, aí o vento sai, aí ele fica perdido. Então são várias histórias que várias passagens, cada uma com uma grande lição que vale até hoje para nós. Eu vou agora falar cada uma das passagens com as lições. Vou falar de uma forma bem rápida, mas só para a gente ter uma visão geral da história. E o Ulisses sofre nesses 7 anos que ele fica na ilha. Tudo indica que era uma beleza a ilha, uma deusa maravilhosa que ofereceu para ele a vida eterna, a juventude eterna para ele ficar com ela. E mesmo assim ele não quer ficar, ele quer voltar para Ítaca, para a Penélope, sua esposa, e para o seu filho Telêmaco. Então tem várias passagens que ele briga com os deuses na ilha, que ele chora na praia à noite, taca pedra nos deuses. Por quê? Porque ele quer voltar para casa. Mesmo tendo sido oferecido para ele a vida eterna e a juventude eterna. Essa é uma lição muito poderosa da Odisseia, que dá uma reflexão muito grande. Então agora eu vou falar para vocês as passagens da Odisseia, os sofrimentos de Ulisses nessa jornada de 10 anos e as lições que Homero tenta passar para a gente com esse livro. Primeira reflexão importante: a paixão do Paris por Helena cria uma sucessão de eventos que culmina na Guerra de Troia, ou seja, é preciso ter autocontrole. Segunda reflexão: o Tratado de Tíndaro era uma aliança de honra e Ulisses, por causa de um pacto, foi dragado para a Guerra de Troia. Qual é o ensinamento? As promessas feitas podem ser uma espada de 2 gumes e podem nos levar a situações inesperadas. Um Ulisses relutante para entrar na guerra, não queria ir de jeito nenhum, enrolou, correu, se disfarçou, mostra a humanidade por trás do herói. Essa complexidade do espírito humano. Bom, aqui é mais fácil, né, gente? O cavalo de Troia é a inteligência superando a força bruta. Esse é o grande recado dessa sacada do Homero com o cavalo de Troia. Desafiar Poseidon foi desafiar o divino. E a ira de Poseidon marcou a jornada tumultuada do Ulisses, 10 anos perdido. Desafiar o divino pode nos levar a caminhos tortuosos, é o recado de Homero. A lição dos Cícones é em relação à ganância que leva à complacência e à tragédia. A complacência é um veneno silencioso que nasce da ganância desenfreada. Homero deixa isso muito claro nessa passagem. A ilha de Lotófagos apresenta a sensação do esquecimento. O esquecimento pode ser uma fuga sedutora, mas tem um custo muito grande, que é nos perdermos na nossa missão e no nosso propósito. A astúcia no encontro com o Polifemo testa a humildade de Ulisses. A astúcia pode ser a nossa salvação, mas a arrogância, com certeza, é sempre a queda. Os ventos da impaciência. Esse capítulo é muito interessante, né? Quanto a impaciência pode dissolver o nosso presente, pode desfazer bênçãos que naturalmente teríamos. Então ele enfatiza muito a virtude da paciência. Os horrores desconhecidos, o encontro com os lestrigões, que é o temível desconhecido. O desconhecido carrega maravilhas, mas também terrores. Demanda coragem para ser explorado.
Depois vem a magia e transformação. Circe testa e transforma Ulisses. As provações podem ser um caldeirão de transformação que nos preparam para as próximas jornadas. O diálogo com os mortos. Ulisses busca sabedoria entre os mortos, um passo ousado para iluminar o próprio caminho dele. O passado, mesmo o reino dos mortos, pode oferecer chaves para desvendar os mistérios do presente. O canto sedutor das sereias testam a resolução de Ulisses contra as sedutoras melodias da complacência. O que é? É resistir às tentações. Entre monstros e redemoinhos, Ulisses navega simbolizando escolhas difíceis e sacrifícios. Homero tenta mostrar que a vida muitas vezes exige escolhas difíceis, para cada com o seu próprio conjunto de sacrifícios. A desobediência fatal. Na ilha de Hélios, a desobediência leva a um preço fatal, que são as leis divinas naturais. Você não cumpri-las pode ter consequências desastrosas. É importante lembrar que tudo isso nós estamos falando de 830 a.C. A prisão dourada, de que Calípso oferece lá o refúgio para Ulisses, é o conforto de uma prisão dourada, que desviava Ulisses do destino dele. Por isso que ele ia para a praia e chorava todo dia à noite, que ele não podia esquecer, cair no esquecimento que ele queria voltar. Atena, a deusa da sabedoria, auxilia Ulisses, mostrando que os deuses podem ser aliados valiosos. A ajuda divina pode ser uma bênção, especialmente quando as coisas se complicam. A hospitalidade dos fiácios. A bondade dos fiácios é um bálsamo na árdua jornada de Ulisses. A bondade e a hospitalidade são luzes no escuro túnel das adversidades. Retorno amargo doce. Ulisses retorna a Ítaca, mas as provações continuam. Ele encontra lá os pretendentes da Penélope. Lembre-se que foram 20 anos que ele ficou fora, né? Tem um lado da reunião emocional, o reencontro dele com o Telêmaco, o filho, que o Homero destaca a importância da união familiar e do amor. A família como sendo o grande pilar de força, fornecendo amor e apoio nos momentos mais desafiadores. Estamos falando de 830 a.C., é importante lembrar disso. Ulisses demonstra uma habilidade espetacular com o arco, preparando o palco para a reivindicação, porque tem lá uma competição para ver quem casaria com a Penélope. E ninguém sabe que o Ulisses voltou, porque ele está desconhecido. Então ele participa da competição para ganhar a mão da Penélope. E depois ele tem que provar para a Penélope que ele é o Ulisses, tá? Uma outra história. Ulisses derrota os pretendentes da Penélope, traz justiça de volta e 20 anos, né, se passaram, mas ele reinstaura a harmonia em Ítaca. E aí tem o reencontro das almas, que é o encontro dele com Penélope no amor deles. Bom, isso é uma resenha, eu tentei contar a história. Esse é o objetivo do Clube de Leitura, que a gente tenha conhecimento sobre um livro que a gente ainda não leu. Eu espero que tenha sido útil e desculpem os erros. Valeu, gente.